Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí sexto ano para fazermos a nossa revisão de história, tá certo? Vamos então aos conteúdos. Um dos primeiros conteúdos que vai cair, tá certo, sobre o Império Romano, corresponde à política do pão e circo, tá? Que vocês podem aí ter como base, né? Ter como suporte o livro na página 127. O que seria a política do pão e circo, né? A política do pão e circo, senhores, é que Roma já passava por um momento de turbulência muito grande, várias crises se instauravam em Roma, né? Nós trabalhamos bastante nesse sentido. Por quê? Porque a base econômica de Roma começa a declinar. Os escravos começam a envelhecer, né? Não dão mais suporte à economia e a economia começa a cair, tá certo? Então o receio que pudesse acontecer aí alguma revolta, né, da galera desempregada, do caos que se instaurou em Roma, o imperador criou a política do pão e circo, que oferecia aos romanos alimentação e diversão, tá certo? Então quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios, do qual, né, o mais famoso deles é o Coliseu de Roma, onde eram distribuídos alimentos. Então, enquanto a galera lutava nas arenas, né, matando pessoas através de corridas de pigas, as pessoas da plateia, tá certo? Ou seja, da arquibancada, recebiam pão, recebiam aí água, tá certo? Então, isso meio que saciava a galera. Isso durava vários dias, por muitos dias o imperador criava esses eventos grandiosos para tentar meio que calar a população e impedir que houvesse uma revolta, uma revolução, tá certo? Dessa forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida e diminuindo o que? As chances de revolta, tá? Então essa foi a política aí do pão e circo. Como eu já disse, vocês sabem que o Império Romano ele estava num processo, né, de crises enormes, né? Essa crise política foram sucessões marcadas por várias guerras, tá? A gente viu que os imperadores eram muito extravagantes, gastavam demais, faziam obras grandiosas, né? E isso fazia com que gerasse questão do desemprego e desequilíbrio econômico também, tá bom? O colapso do sistema escravista, os escravos começaram a envelhecer. Por quê? Porque o Otávio Augusto, né, com a ideia de Pax Romana, ou paz de Augusto, ele começa a instaurar uma nova política em Roma. E essa nova política, põe fim às conquistas, ou seja, ele para de crescer o território e começa a olhar para dentro do território e organizar. E isso faz com que eles percam os escravos que eles conquistavam com as sucessivas invasões. Tá certo? Isso vai fazer com que acabe reduzindo o número de pessoas que trabalhem, né, de forma gratuita para a economia, para a atividade agrícola e entre outros fatores, beleza? Problemas econômicos. Com isso, as inflações eram elevadíssimas, né? Altíssimos impostos eram cobrados, os preços eram elevados e as grandes despesas do governo com suas obras grandiosas faziam com que gerasse ainda mais um rombo econômico na situação romana, tá? Essa questão, né, de grandes despesas, pagamentos de preços elevados, altos impostos, fez gerar, senhores,
fez gerar, né, uma dificuldade muito grande em manter a segurança das fronteiras. Por quê? Tá certo? Porque os soldados não recebiam. Se o soldado não recebe, ele não vai trabalhar, logo ele não vai proteger as muralhas, né? Ele não vai proteger os muros de Roma. Então, com isso, tá certo? Começou a ocorrer várias invasões bárbaras, né? Sem contar também que houve a difusão do cristianismo nesse período, tá? O cristianismo ele surge, a princípio ele é muito perseguido, tá certo? Mas depois ele acaba sendo, né, adotado, beleza? Mas depois de muita perseguição, ok? Como eu disse a vocês, né, sobre as invasões bárbaras a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente vai focar agora em dois importantes imperadores, na verdade na crueldade desses dois, beleza? Que seria o Calígula e o Nero, tá bom? Corresponde à dinastia Júlio-Claudiana, mas o que importa pra gente mesmo é a figura do Calígula e a figura do Nero, tá certo? Eles foram extremamente polêmicos, né? Vocês lembram que o Calígula, ele nomeou cônsul, que era um cargo importantíssimo, né? O seu próprio cavalo, vai ser acusado de manter relações incestuosas com suas irmãs, gastava muito, tá certo? Tinha muitos luxos, cobrava altíssimos impostos, né? Era cruel com presos e escravos, então o cara não era nada bonzinho, né? Essa fase vai ser marcada por inúmeros conflitos internos sangrentos entre senadores e os imperadores, entre eles os piores, né? Ou seja, os mais cruéis foram Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, mas o nosso foco é Calígula e Nero, tá certo? E Nero, eu acredito que Nero foi um dos mais cruéis, né? Ele foi aí extremamente extravagante, matou a esposa e deu a cabeça de presente para a nova mulher, vocês lembram disso? Quando, é claro, ela foi contrariada, né? Quando, é claro, ele foi contrariado por ela, matou a própria mãe, né? Cortou a cabeça da própria mãe, culpou os cristãos de serem culpou os cristãos porque Nero ele queria fazer reformas na cidade, só que tipo o Senado não permitiu e tal, as condições eram bem complicadas. O que foi que ele fez? Ele toca fogo em Roma, tá certo? Vai para um ponto bem alto e vê Roma queimando, tá certo? E é ele que vai dizer pela primeira vez que foram os cristãos os culpados por queimarem Roma. E a partir daí começa uma perseguição implacável, tá certo? Em relação aos cristãos, beleza? Então vai cair essas situações, tanto de Calígula como de Nero, na nossa verificação de desempenho, tá certo? Dando aqui continuidade, né? Já que falamos aí tanto dos cristãos, beleza? A gente sabe que surge com Cristo, né? Mas aí após a sua morte bem cruel, porque os romanos conseguiam ser bem cruéis em suas punições, tá? É deixado um legado. E que legado é esse? O cristianismo, que ao contrário do que eles pensavam, né, que o cristianismo iria morrer com Jesus Cristo, na verdade o cristianismo começou a ganhar uma força muito grande. E a partir de Nero ele começou a ser extremamente perseguido. Os religiosos, os cristãos, eles eram torturados, eles eram presos, escravizados, mortos, tá? Então tinha uma série de crueldades em volta dos cristãos, beleza? Até que, né, em 313 depois de Cristo, Constantino ele vai ser em seu governo, né, isso, que vai aí criar o Edito de Milão.
O que seria o Edito de Milão, tá certo? É quando Constantino e Licínio, que são importantes, tá? Senadores e imperador, encontram-se em Milão, beleza? Em 313 e definiram aí políticas comuns. Que políticas comuns são essas? Políticas comuns em relação aos cristãos. Não há mais por que persegui-los, né? Não era um documento formal. Era como se fosse uma carta propriamente dito, mas foi extremamente importante. Por quê? Porque ele afirmava a liberdade religiosa dos cristãos, beleza? Ele ordena que os bens dos cristãos sejam restituídos, porque a galera que era cristã era altamente perseguida, tinham seus bens confiscados, né, se tornavam escravos, eram mortos, torturados, e uma série de coisas, beleza? Para a gente perceber que o documento ele era assim tão informal, que não era um documento propriamente dito, era mais ou menos uma carta. Quando eu, Constantino Augusto, e eu, Licínio Augusto, né, dois irmãos, venturosamente encontramos-nos em Milão, nós pensamos que, entre outras coisas, que seria para o bem de todos. As regulamentações acerca da reverência da divindade, devem ser certamente antes, de forma que nós devemos garantir aos cristãos e a outros total autoridade para seguir a religião de sua escolha. Opa, ele começa a dar às pessoas aí a livre opção de escolher a religião, se politeísta, porque os romanos eram politeísta, tá certo? Antes de adotar o cristianismo como religião, que isso só vai ser no final, tá? Mas isso já foi um grande avanço, o Edito de Milão. Por quê? Porque os cristãos param de ser perseguidos, né? Eles param. Por que eles começam a fazer isso? Professor, é muito simples. Porque Roma muda, Roma já está falida, então Roma não tem como mais perder tantos súditos, né? E isso é uma tentativa de manter as pessoas na região romana, tá? Quando ocorre, né, a divisão do Império Romano entre os filhos, né, de Constantino, tá certo, senhores? Começa a surgir uma nova era, ou seja, uma era chamada de Império Bizantino, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, tá? Antes de irmos aos povos bárbaros, vamos falar aqui um pouquinho da questão relacionada, senhores, à contribuição dos romanos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. A principal contribuição dos romanos, e se liguem nessa informação, é o direito, tá certo? Esse direito foi instituído por Justiniano, tá? Quando reinou o Império Bizantino. Aí vejam lá, tá certo? O Império Bizantino foi a divisão do Império Romano, que ficou dividido em dois: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente ficou sendo chamado de Império Bizantino, tá certo? Então o direito vai ser aí a principal contribuição, né, dos romanos, que inclusive o direito romano é estudado, né, como base para o direito de hoje, tá certo? Então vejam quanto eles foram importantes, extremamente inteligentes, né? Uma outra contribuição foi o latim. Por que o latim, né? Porque o latim era a língua oficial de Roma, tá certo? Que vai sofrer influências regionais, transformando-se de língua oficial do Estado romano para o latim vulgar, e depois vai dar origem às chamadas línguas românicas. E quem eram as línguas românicas? O galego, o português, o italiano, o francês e o espanhol. Opa! Professora, nós somos latinos americanos, exatamente, porque as línguas do nosso colonizador era
português, que era uma língua românica que originou da língua mãe chamada de latim. Então, se ligar aí nessas duas contribuições, da contribuição relacionada ao direito romano, tá certo? E a contribuição aí relacionada à língua latina, que vai dar origem ao galego, português, italiano, francês e espanhol. Belezinha? Reinos bárbaros, né? Quem eram os povos bárbaros? Bom, os povos bárbaros, senhores, eu até pedi para que vocês grifassem aí no livro de vocês, eram aqueles, tá certo, que não possuíam a cultura romana, ou seja, não falavam o latim, não cultuavam aí os mesmos deuses e não tinham o mesmo estilo de vida, beleza? Esses eram os povos bárbaros, tá? Um dos povos bárbaros, né, eram os germânicos, ou que esses povos vieram dar origem à atual Alemanha e tal, né? Esses povos eram povos de origem indo-europeia, tá certo? Que habitavam a Europa Ocidental. Essa informação pra gente é importante pra gente se localizar, mas para vocês importante mesmo são as principais nações bárbaras ou germânicas, beleza? Que eram aí, olha, os vigiados ou visigodos, ostrogodos, certo? Vândalos, né? Bretões, saxões, francos, lombardos, beleza? E suevos. Então vocês dão uma complementadinha com o que está aqui no slide e com o que está no livro de vocês na página 136, beleza? Ó, visigodos, ostrogodos, vândalos, bretões, saxões, francos, tá? Vândalos, suevos e lombardos. Esses eram os povos aí, chamados de povos bárbaros ou povos germânicos, beleza? Império Bizantino, né? Império Bizantino, também chamado de Império Romano do Oriente, tá certo? O Império Romano Romano do Oriente, ou Império Bizantino, vai ter origem com a morte aí do imperador Teodósio, tá certo? Que vai dividir o império. Ele vai ter três netos, tá certo? E vai dividir aí o Império Romano em dois. Um Império Romano do Ocidente, tá certo? Com capital, né, em Milão, tá? E o Império Romano do Ocidente com capital em Constantinopla, né, de Bizâncio, ou seja, em atual Istambul. Então é importante se ligar nessa informação também. Constantinopla corresponde à atual Istambul, beleza? Então assim, o Império Romano já apresentava uma crise bastante complicada desde o início, né? Só que aí o Império Bizantino, tá certo, com a questão de Constantinopla, que era uma cidade extremamente estratégica, todo o comércio passava por lá, tá? Vai ser aí menos afetado, tá bom? A manufatura e o comércio são muito articulados por conta de Constantinopla, que vai ser uma cidade assim estrategicamente comercial, beleza? E vai fazer parte das rotas comerciais, né, da questão aí da rota da seda, vai ser extremamente importante. Por quê? Porque todo o comércio passa por Constantinopla, beleza? Então o controle do mar Mediterrâneo e Mar Negro vai ser extremamente importante, tá? Houve um episódio chamado de Cisma do Oriente. O que seria Cisma do Oriente, tá certo? Foi quando a igreja, tá? A igreja concentrou uma série de riquezas agrárias, né? Concentrar muito dinheiro, muita riqueza, muito poder, tá certo? E isso vai causar divergências
na doutrina, porque vai haver corrupção, a questão das heresias, tá? Vai haver uma série de coisas dentro da igreja, beleza? Mas aí o que acontece? Vai ocorrer a chamada Cisma do Oriente. Que seria o que, professora? Seria a separação da igreja, se ligar na Cisma do Oriente, porque a Cisma do Oriente corresponde aí à separação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Que tem como líder o Papa, na Igreja Cristã Ortodoxa, que tem como líder o Imperador, tá certo? Que seria o Patriarca de Constantinopla, ok? Professora, eu não entendi, é simples. O imperador começa a querer mandar na igreja, só que a igreja não permite porque ela tem muito poder. Então, como a igreja não permitiu, ocorreu a grande cisma. E o que seria a grande cisma? A separação da igreja. O Papa fica de um lado mandando sozinho, tá certo? E do outro lado fica o imperador mandando sozinho, sem que o Papa interfira ali nas suas decisões, beleza? Deu para entender isso aí direitinho? Tá? Política, né? A política do Império Bizantino era uma política aí voltada ao imperialismo, né? A monarquia centralizada, tá certo? Teocrata. Por que teocrata? Porque o patriarca, o imperador, era visto como Deus, e a gente conversou sobre isso, né? E também tinha a questão do césaropapismo. E o que seria o césaropapismo, né? O césaropapismo era justamente esse poder absoluto, esse poder total aí do Papa enquanto imperador, né? Enquanto dominador, enquanto domínio propriamente dito, tá certo? Um dos imperadores que mais vai se destacar nesse Império Bizantino corresponde ao Justiniano, né? Que corresponde aí à questão da contribuição dos romanos até os dias de hoje, que vai ser o direito, beleza? Porque é justamente no governo dele que vai ter um auge do império muito grande, né? Os poderes do imperador são ilimitados, beleza? Tanto é que, né, que cria a igreja ortodoxa, ele vai reinar sozinho do outro lado de Roma, né? Vai ampliar aí privilégios, é claro que para o próprio imperador, beleza? E vai tentar estabelecer aí extensões de fronteiras, beleza? O Código de Justiniano é um outro assunto bem interessante que vai cair, beleza? Que corresponde ao seguinte, né? O Código de Justiniano corresponde à questão da compilação do direito romano, tá certo? Código de Justiniano, deixa eu até confirmar onde está aí a questão do Código de Justiniano, que eu acredito que inclusive nós grifamos, tá lá na página 140, beleza? Muitas instituições foram preservadas pelos impérios romanos, como o direito, né? Justiniano encomendou uma atualização das leis romanas, que ficou conhecida como Corpus Juris Civilis, usada até hoje. Não é isso? Que vai ser constituída de 4 partes: o Código, o Digesto, o Intuitas e as novelas, beleza? Então vai cair essa questão também, vocês deem uma estudadinha, tá bom? Vai cair uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui para vocês, que corresponde à revolta de Nica. E o que foi a revolta de Nica? A revolta de Nica ocorre na cidade de Nica, tá certo? Que é quando Justiniano, que vai ser esse imperador aí, que vai exercer um poder ilimitado, e a gente vai entender por quê, ele vai usar de extrema violência para acalmar os ímpetos do império, tá certo? Vai ocorrer, senhores, uma disputa de bigas na arena, tá? Para insatisfação popular, eles estavam fazendo que a política do pão e circo, que ainda era praticada, beleza? Aí, o que acontece, tá?
Essa arena, né, vai reunir cerca de 30 mil pessoas, beleza? E ocorre uma divergência entre os vencedores. Por quê? Porque houve um vencedor e o imperador, que é quem determina quem vence e tal, acaba dando as glórias da vitória a outra pessoa. E isso começa um tumulto por toda a arena. E para tentar acalmar a população, o que é que ele faz? Ele manda fechar a arena, tá certo? E pede para que seu exército, tá, mate os rebeldes. Só que no meio da confusão, quem é rebelde e quem não era, né? Acabou que a população que estava presa ali dentro morresse. Então, a revolta de Nica ficou conhecida como um dos episódios mais cruéis de Justiniano, beleza? Até que o Império Romano chega ao fim, tá certo? Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, pelos povos bárbaros otomanos, tá certo? Que já vai ser uma questão extremamente importante, por quê? Porque a tomada de Constantinopla, que era a cidade na época, vai marcar o início de uma nova era, chamada de Era Média, tá certo? Ou Idade Média, beleza? Então essa foi a nossa revisão sexto ano. Vocês têm bastante coisa para estudar. Estudem, tá certo? Façam aí uma avaliação muito boa. Primeira, como vocês já vêm fazendo aí ao longo desse ano, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho.